Pessoal, essa matéria que eu vou te trazer agora até parece uma matéria de página criminal. O Lula deu uma facada nas costas do Haddad, mas não é no sentido literal, não. E também não dá nem para confirmar se não é uma matéria que dá até para enquadrar em questões criminais, porque deveria. Matéria da Folha de São Paulo. Lula dá mais uma facada pelas costas em Haddad. Eu quero que você preste atenção no seguinte. O que a Folha de São Paulo, está falando do Lula aqui? O presidente Lula explicitou da forma mais transparente possível nessa terça-feira o que pensa da situação fiscal do Brasil e como, se depender dele, o governo não atacará o déficit nas contas públicas, que paralisa o país há anos, desde que a sua protegida, Dilma Rousseff, arruinou o orçamento. Vamos lá. É a Folha de São Paulo dizendo que o PT afundou o Brasil, que a Dilma Rousseff arruinou o orçamento brasileiro de tal maneira que o Brasil levou anos para começar a se recuperar e se recuperou na gestão Bolsonaro. A Folha de São Paulo falando que o Lula é um cara totalmente inapto para gerir os recursos públicos brasileiros. É uma mídia do grande mainstream batendo no Lula. Coisa que você não via há poucos dias. E sabe, a coisa só piora. Gazeta Brasil. Lula diz que fica irritado com discussão sobre o rombo nas contas públicas. Na manhã de terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que fica irritado com a discussão sobre o chamado déficit fiscal, que é o rombo das contas públicas, e que o governo federal alterou para os próximos anos. A fala foi feita em entrevista ao programa Bom Dia, Presidente. Enfim, o Lula dizendo que fica irritado quando você cobra dele para não gastar todo o nosso dinheiro de pagador de impostos. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo isso de forma alguma. E sabe, muita coisa está sendo escancarada, muita coisa está sendo esfregada na cara da população, principalmente aquele militante esquerdista, sabe, lobotomizado com a mentalidade de esquerda, está acabando. As redes sociais estão alcançando esse militante que está acordando. Hoje eu vi um vídeo de uma menina falando, olha, eu estou assustada, eu sou feminista, minhas amigas feministas estão preocupadas com a Madonna, enquanto eu, que sou do Rio Grande do Sul, estou vendo Pablo Marçal, Luciano Hang e os bolsonaristas correndo para salvar o Rio Grande do Sul. É a luz chegando na cabeça desse povo. Entenderam? E aí, para chegar na cabeça deles de uma vez, vem, sabe, aquela visão deles de que empresários são monstros malditos que devem ir para o paredão. É a mentalidade da esquerda. Pois é. Dá uma olhada nessa matéria para ver se eles concordam com isso. A Ambev, aquela mauzona, sabe, que produz cerveja, um monte de coisa, parou toda a produção. Pois é, a Ambev para a produção de cerveja para envasar água para o Rio Grande do Sul. A Ambev anunciou nesta terça-feira que interrompeu a produção de cervejas em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, para envasar água potável e doar à população do Rio Grande do Sul. A distribuição já inicia hoje. Tem noção do que é que está acontecendo? É escancarando assim, quem salva o Brasil é a iniciativa privada. Quem consegue resolver os problemas do país é a iniciativa privada. O Estado só está ali para te feder. Essa é a grande realidade. O Brasil é um país em que o poste está fazendo xixi no cachorro e isso foi escancarado. Mas a máscara está caindo. A máscara está sendo escancarada. Eu nunca li uma matéria tão direta como essa do Mário Sabino. A mediocridade não basta para Lula. Ele precisa ser pequeno. O oportunismo é irmão da pequenez. E a tragédia no Rio Grande do Sul
proporciona a que Lula mostre o quão oportunista e pequeno ele é. Depois de atentar tardiamente para a hecatombe que vitimou os gaúchos, relembremos sempre que ele estava mais preocupado em fazer propaganda antecipada para Guilherme Boulos, o seu candidato a prefeito de São Paulo. Lula esteve 2 vezes no Rio Grande do Sul. Lá, ele cumpriu o roteiro basicão, anunciou medidas emergenciais, prepara-se para esbórnia fiscal, fez discurso de solidariedade e disse suas enormidades, como a de que os gaúchos gostam mais de trabalhar do que os outros por causa do seu DNA. Até aí ele foi só medíocre, mas a mediocridade não basta para Lula. É preciso que ele seja menos do que isso, como na entrevista de hoje concedida às rádios. Lá pelas tantas ele afirmou, abre aspas, eu lembro quando teve a cheia na Bahia em 2022, eu lembro que o presidente da República estava passeando em um jet ski em Fernando de Noronha e não se preocupou. Eu lembrei esse caso para chamar a atenção para o seguinte, ainda tem muita fake news contando mentiras sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando. Lula não teve o pudor de usar a tragédia do Rio Grande do Sul para comparar-se a Jair Bolsonaro, como se a omissão do presidente anterior justificasse a sua própria lentidão para perceber o tamanho da calamidade gaúcha. Lula percebeu o tamanho da calamidade gaúcha. Ele só não se importou, ele só não se preocupou, ele só esperou 4 dias para mandar ajuda. É só isso que aconteceu. É só isso. Então, assim, nós estamos num verdadeiro barco à deriva. E muito me estranha que muitos influenciadores aí, que assim, eu julgava que eram pessoas, sabe, sérias, que cairiam no real, ainda continuam, não sei, talvez pelo público, continuam defendendo as atrocidades que esse governo está fazendo. Olha isso aqui. Para quem reclamava tanto do Bolsonaro e das medidas da saúde, defenda o Lula aqui. O Brasil ultrapassa a marca de 4 milhões e meio de casos de dengue. O Brasil ultrapassou a marca de 4 milhões e meio de casos prováveis de dengue nessa terça-feira. São 4 milhões 500 mil 594 casos em todo o território nacional, além de 2.336 mortes confirmadas e outras 2.439 sendo investigadas. É o recorde de toda a história do Brasil. Dengue. Peraí, nós estamos falando de dengue. Não é uma doença nova que surgiu como a Covid e chegou e alastrou no mundo inteiro e causou um caos no mundo inteiro. Nós estamos falando de dengue. Dengue, que se protege prevenindo, é a prevenção, com políticas públicas de prevenção, com o pessoal da epidemia na rua, tá? A gente combate a epidemia. É assim que resolve o problema da dengue. O governo acabou com o dinheiro para isso. E ainda tem gente que está defendendo essa maluquice. E não é à toa, mas não é à toa que o Lula está mais baixo na reputação que bumbum de sapo, tá? Matéria do Terra. A avaliação positiva do governo Lula cai e chega a 37,4%, aponta a pesquisa. O Paulo Bilis, que fez essa publicação, escreveu: não era amor, sempre foi ódio. Eu achei que ele ia escrever não era amor, era cilada, né? Mas a grande realidade é que ele está, sabe, no seu pior momento. No seu pior momento. E ele fez isso. O povo já tinha ressalva demais pelos rombos nas contas públicas, pelo escândalo, mensalão, petrolão e outras coisas. Agora, mostrando que como gestor não é nada. Quando o Lula governou, não tinha rede social. Como diz um aí, né? Nós éramos felizes e não sabiam. E aí, olha só. Vai piorar. Eu já falei sobre isso com vocês em outro editorial, mas vai piorar. Lula diz que, se for o caso, o Brasil poderá importar arroz e feijão. Sabe o que vai acontecer? Vai aumentar o preço do arroz e do feijão para você. Vai ficar muito mais caro. Mas o Lula não está nem um pouquinho preocupado com isso. Vai comprar muito arroz e feijão, não importa o preço. Sabe por quê? O Ministério da Agricultura prepara já uma medida provisória, isso aí já é feita, de compra de até 1 milhão de toneladas de arroz.
alguns bons bilhões de reais serão usados aqui, gastos, para compra de arroz, tá? E aí, olha só a coincidência, matéria do R7. O governo federal está estudando importar arroz da Venezuela por conta da calamidade do Rio Grande do Sul. Mas olha que coincidência, meu amigo. Logo da Venezuela, né? Talvez seja, posso estar sendo até maldoso aqui. Ah, não, mas a Venezuela é melhor mesmo. Mas assim, chama tanta atenção, são tantas coincidências. Será que a Venezuela é o país que tem o melhor produto, a melhor custo, a melhor preço? Será que a Venezuela é o melhor produtor para a gente comprar deles? Será mesmo? Ou aqui só tem mais uma jogadinha ideológica? A questão é, sabe, é assim, tudo que vem do governo, a gente já pensa que tem segundas intenções, né? E aí, vamos lá. Só vem coisa bomba, né? Em meio às chuvas no Rio Grande do Sul, o filho de Lula dispara contra Eduardo Leite. Pois é, briguem mesmo, tá? Briguem mesmo. O filho caçula do presidente Luiz Cláudio Lula da Silva usou as redes sociais nesta terça-feira para culpar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pelo desastre causado pelas fortes chuvas que atingiram o estado. Em sua conta no X, Luiz Cláudio compartilhou uma notícia do portal UOL relatando que a prefeitura de Porto Alegre, comandada por Sebastião Melo, não interviu na prevenção contra as enchentes em 2023. Misturando a prefeitura com o governo do estado do Rio Grande do Sul, o filho caçula do presidente da República afirmou que a má gestão de Leite culminou no desastre ambiental que aflige os gaúchos desde a semana passada. Pois é, estão brigando entre si. A briga por popularidade, a briga aqui sabe, tentar aparecer por quem é que está resolvendo o problema, tá gigantesca. Mas a verdade é só uma: ninguém está resolvendo o problema. Lula fez o seguinte, segundo Paulo Martins aqui, pegou o dinheiro da Itaipu, tá? 1,3 bilhões, e resolveu bancar obras da COP30 em Belém do Pará, tá? Só para você ter noção. Eu quero que você preste atenção aqui nesse trecho aqui da fala, que ele explica direitinho para você. 300 milhões da Itaipu para obras, realizar obras da COP30 daqui a 1 ano e meio. É isso mesmo? Obras no Pará. A Itaipu, que fica no Paraná, que impacta o Paraná. É claro que a parte brasileira da Itaipu pertence à União, mas há, inclusive, uma questão da formação da tarifa, né? A região norte não usa energia de Itaipu. O Pará não usa energia de Itaipu. Quem usa energia de Itaipu são os consumidores do sul, do sudeste e uma parte do centro-oeste. E quando a Itaipu tem sobra de dinheiro, porque ela parou de pagar a dívida, já terminou de pagar a dívida dela. Então, a sobra de caixa poderia ser usada para reduzir o preço da tarifa da Itaipu para esses consumidores. Mas não, o governo Lula, ao invés de fazer isso, ele usa essa sobra de caixa para fazer política que interessa a ele e não a população impactada pela construção e atuação da usina, inclusive. Vamos lá. E aqui tem um dado pior ainda. O governo estava sendo cotado, através do Arthur Lira e outros parlamentares, para destinar parte desses 1 bilhão e 300 lá para o Rio Grande do Sul, para ajudar a socorrer o Rio Grande do Sul. Lula correu com medo do Congresso destinar isso via lei e destinou tudo para a COP30, que vai acontecer em 2025, se eu não me engano, perto das eleições, onde o Lula vai fazer o quê? Um grande auê, trazendo líderes mundiais aqui para falar em clima e meio ambiente. Pois é. Então o dinheiro foi destinado para evento, enquanto o dinheiro poderia ter sido destinado para salvar o povo no Rio Grande do Sul. Outra medida também que a gente tem que comentar aqui, né, é que foi divulgado pela GZH. Presos do regime semiaberto são liberados e caminham de Charqueada até Guariba, no Rio Grande do Sul. Então os presos foram colocados em liberdade. Não bastasse o desastre, ainda colocam bandidos nas ruas. Então atenção, povo gaúcho aí, principalmente da região de Charqueada e Guaíba, está tendo
muito criminoso, que está cometendo saques, está fazendo as coisas aí, agora já vai ter uma turminha a mais que foi liberada, né? Que eles preocupam muito com isso. Os gaúchos estão revoltados e criticando também uma outra situação que aconteceu, que também envolve um petista, né? Tem nada a ver com o governo federal, mas também envolve um petista. Pois é, o secretário Léo Voigt, lá de Porto Alegre, no meio da tragédia, ele resolveu, assim, tirar férias. E isso aí revoltou muito os gaúchos. Seguinte, o secretário de Desenvolvimento Social, Léo Voigt, simplesmente resolveu tirar férias, foi pra Europa. Quando tá todo mundo aqui, ó, um monte de gente ajudando, e a Secretaria de Desenvolvimento Social deveria estar atendendo os abrigos, estão superlotados em Porto Alegre, ele resolveu, como um vagabundo, fundador do PT, pegar seu avião e partir pra Europa. Vamos lá. Aqui é mais um vídeo de mais um gaúcho revoltado. Então, sabe, é tão absurdo que eu achei que era fake news. Eu falei, não, não é possível. Isso aqui é alguma fake news, é alguém falando mal também, não é pra tanto, mas não é não, tá? Tá aqui, matéria do GZH. Secretário Léo Voigt viaja em férias, mas prefeitura informa que ele pediu demissão. Pois é, depois da repercussão negativa, ele pegou e foi pra França passear. Pegou, como o aeroporto de Porto Alegre não está funcionando, ele foi para Santa Catarina, Florianópolis, de Florianópolis ele pegou o voo para a França. E aí, depois da pressão, ele falou já que já está desligado do cargo já e já está exonerado, né? Está fora da prefeitura. Pois é estranho isso, né? Um cara, ele que é o fundador do PT, segundo o gaúcho aqui, secretário de Desenvolvimento Social, em meio à enchente e à crise, vai para fora do Brasil? Pois é. Que bom que existe o jornalismo independente que denuncia situações como essa matéria da Rosane de Oliveira aí, do GZH, né? Feito, pessoal. Grande abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.